Olá, o que você saberia sobre a invasão ariana na Índia? Me fizeram essa pergunta também, já várias pessoas entre a semana passada e essa. Bom, primeiro, sobre a invasão ariana, os arianos são muito falados aí na época da Segunda Guerra, quando Hitler quis conquistar o mundo e disse que a raça dele era ariana, e muita gente confunde isso com a raça da Índia, lá atrás, nos tempos do passado. Bom, e aí tem a teoria de que a Índia foi invadida, e aí trouxeram essa cultura para a Índia. Essa é a teoria dos acadêmicos, tá? Eu já gravei outros vídeos falando disso. Teoria de acadêmicos de 200 anos atrás, e que muita gente, por não atualizar o currículo, acaba caindo no engano de achar que essa teoria ainda é válida. Essa teoria já foi desmentida há pelo menos uns 70 anos. Então, quem ainda sustenta que os arianos invadiram a Índia está bem desatualizado, tá? Principalmente se for um acadêmico. Principalmente se for um acadêmico. Porque na Europa isso já é bem aceito e na Índia menos ainda. Então, assim, arianos era um povo ali da Índia, tá? Aliás, os árias, não é arianos, né? Na Índia, primeiro, não tem arianos. Na Índia tem um povo chamado Arya, que o pessoal apelida como ariano devido às traduções. Então lá tem um povo Arya que vivia ali numa região do norte da Índia, né? A gente chama de Deccan, do norte. E aí dentro desse Deccan tinha uma civilização. E aí estamos falando isso antes dos gregos, tá? É um período bem antigo mesmo. Bem mais de 5.000 anos, tá bom? Então, dentro dessa raça de pessoas que nasceram ali, onde é que é prescrito que esse povo não foi invadido? É simples. Por isso que eu falei em outros vídeos sobre a diferença de estudar textos acadêmicos e estudar textos ligados a textos iniciáticos, como esses aqui. Ó. Esses aqui são os Puranas, ó, os famosos Puranas aqui. Ó. Os Puranas quer dizer o quê? Aqui tem os textos de Marte. Marte mesmo, Deus Marte, escreveu isso aqui tudo aqui, ó, até aqui. Aqui tem o Shiva Purana, Linga Purana, aqui tem o Agni Purana, e aqui tem o Garuda Purana, Vayu Purana, tá tudo aqui. Então, aqui é uma prateleira de textos do Vedanta. Aqui embaixo é o Śrīmad Bhagavatam, dos Vaishnavas, outra classe de Puranas aqui. Então, aqui em cima estão os Tantras, algumas coisas do Vedanta e Tantras. Bom, gente, então os Áryas eram povos da Índia, eles nunca entraram na Índia, tá? O pessoal fala isso de povo hindu-europeu, tem uma teoria ligada a isso. Então, assim, ninguém entrou na Índia, entrou depois com as invasões. E os ingleses criaram uma teoria de que a Índia foi invadida e foi trazida a cultura para dentro da Índia. Essa é a visão acadêmica. Como é a visão iniciática? Como é que sai disso? Como é que se prova o contrário disso, já que os acadêmicos têm uma tese e a tese foi aprovada, que é assim. É só ler os Vedas. É muito simples. Se você tiver essa competência, tiver essa condição de ler um livro que não está em português, não está em inglês, que é os Vedas, estudar 10 anos, abrir esses livros e passar um tempo da vida estudando, olhando 1 ano, 2 anos, o dia inteiro olhando, você vai encontrar esses povos lá. Você vai encontrar que esses povos nasceram ali, né? Quando Deus revelou as escrituras, foram gerada a humanidade, tem um processo de gerar a humanidade, diferente de Adão e Eva. E isso é desde a Idade do Gelo. Então, desde a Idade do Gelo, aí você viaja e tenta, na história dos acadêmicos, encontrar isso, tá certo? Então, cada escritura dessa tem uma medição astronômica da época de cada história. E isso, academicamente, é provado também, tá? Eu tenho teses aqui, provadas aqui 10.000 anos, da cultura da Índia medida no carbono. Então, quando a gente vai para 10.000 anos, as teorias dos ingleses de que os arianos entraram já caem por terra, porque eles não entraram lá há 10.000 anos, tá certo? Há 10.000 anos o mundo, há 5.000 anos o mundo já não tinha uma língua para conversar. Então a teoria já cairia por terra só por não ter uma língua. Isso é a teoria dos iniciados, tá? Essa é a versão dos iniciados, tá? Então eu, por exemplo, eu sou mais adepto, apesar de eu ser acadêmico, quando a gente defende academicismo, a gente pega as escrituras, formula elas num livro com os dados e referências para poder apresentar uma tese. Coisa que no Brasil não é possível, né? Nesse formato não é possível no Brasil. Isso é possível fora do Brasil. Quando você tem a formulação de uma história copiada de outras teses, sem averiguar a origem da história, a origem de uma cultura, aí você cai no erro do academicismo, né? Que é o modismo, as tendências que todo mundo vai aceitando, igual a teoria das pirâmides, a teoria dos astecas, a teoria dos incas, vai virando teorias que vão desmentindo
e vão refazendo essas teorias e melhorando, porque a língua original não tem na maioria das culturas do mundo. Então, na Índia, como tem uma língua original há milênios, essa língua manteve um cânone, centenas de tratados preservados. E esses tratados são os que dão evidência a encontrar os dados segundo os livros. Então, quando você lê os Shastras, livros são chamados Shastras, são os livros originais, tá? Em sânscrito. O Shastra é um livro que, por exemplo, quando a gente pega o afluente do Ganges, na Índia, como ele nasceu, está no Shastra, como é que foi? Um afluente anterior ao Ganges, a história sabe disso? Não, a história não consegue saber, porque não tinha escrita, não tinha nada para ela descobrir que existia um rio antes do afluente do Ganges. Estou contando um exemplo como com o iniciado vê, tá? Então ele pega, abre livros antigos como os Vedas, o Rig Veda, tem cânticos e textos que viram cânticos, que aí descreve 1.600 quilômetros de um afluente. E aí vai lá a antropologia, vai o pessoal que vê do espaço, e aí começa a medir, e aí acha os 1.600 quilômetros segundo as escrituras. Então as escrituras vêm primeiro para nós, antes do academicismo. Quando eu defendi tese, eu já tinha estudado isso quase 10 anos com a minha guru. Ela também era acadêmica, né? Era uma pessoa muito culta, muito erudita e realizada, então me ajudou demais nisso. Então, assim, o academicismo para a visão hindu, ele é secundário, ele não é principal, tá bom? Ele é secundário na visão hindu, não é que desmerece o academicismo. O academicismo ele está em evidência, ele é uma ciência, desde que você consiga averiguar a origem das coisas com exatidão. Então, no caso da cultura da Índia, que é uma exceção, a cultura da Índia, para se olhar o que é um ariano, o que é um povo ária, o que é um drávida, que é o povo antigo, tem que olhar os Vedas. Se você não olhar, aí tem aquela brincadeira do português, você está lascado. Essa acho que seria a definição mais certa, mais precisa para o português. Você está lascado. Por quê? É por isso que na cultura, quando se traz cultura da Índia para o Brasil, o neguinho fica comparando com Jesus, com o judaísmo, com cultura africana, começa a criar comparativos. Esses comparativos é exatamente o que faz a pessoa, faz a gente subentender que ela não estuda a cultura da Índia. A cultura da Índia não tem comparativos, porque ela não foi criada depois dessas outras culturas. Ela foi criada sem influência de outras culturas. É o contrário. Ela influenciou outras culturas. Não foi o contrário. Não é o poste, senão o poste vai mijar no cachorro. Vocês vão trocar a ordem das coisas. Tá certo? Então, a cultura da Índia, quando se abre os Vedas, ela tem um povo chamado Arya. Esse povo vivia num determinado lugar, tinha navegação, tinha banheiros dentro de casa, tinham artes de barro, tinham bijuterias, faziam devoção a Shiva, que foi encontrado linga de Shiva. Então, é daí que vem a antiguidade da devoção a Shiva, das escrituras e das evidências que são encontradas segundo as escrituras. Funciona dessa forma. O que você levantar além disso aqui vai ser mera especulação, tá bom? Vamos lá,